Utopia Podcast. Sou Cassandra Raven e você está de volta ao Pecatopia Terror. Hoje vamos explorar um dos lugares mais enigmáticos e assustadores do mundo, a Mansão Winchester. Não se trata apenas de uma construção antiga ou de uma propriedade histórica. Esta é uma casa que desafia a lógica, a razão e o próprio senso de segurança. Uma casa construída pelo medo, pela obsessão e pelo sobrenatural. A história começa com Sarah Winchester, uma mulher que herdou uma imensa fortuna após a morte de seu marido, William Wirt Winchester, proprietário da famosa fábrica de rifles que leva seu nome. A riqueza era incomensurável, mas também trouxe consigo um terror que ninguém poderia imaginar. Sarah acreditava que os espíritos das vítimas das armas Winchester a assombravam, vingativos e irredimíveis. Alguns dizem que ela sofria de culpa, outros afirmam que sua mente estava profundamente marcada pela perda e pelo medo. Para se proteger desses espíritos, Sarah tomou uma decisão extraordinária: construir uma casa que eles nunca poderiam compreender. Mas não uma casa comum. Uma residência que se tornaria um labirinto interminável, um verdadeiro quebra-cabeça arquitetônico destinado a confundir os mortos e talvez, de alguma forma, mantê-los afastados de sua vida. E assim começou a Mansão Winchester. Portas que não levam a lugar nenhum, escadas que sobem apenas para terminar em tetos baixos ou simplesmente desaparecem em corredores que se cruzam sem lógica. Corredores que mudam, como se a própria casa estivesse viva, respirando e se movendo à vontade, reorganizando seus caminhos, confundindo quem se atreve a explorá-la. Durante 38 anos, Sarah Winchester trabalhou sem cessar. Dia e noite, contratou operários, pedreiros, carpinteiros e artesãos para expandir e remodelar a casa. Cada porta, cada corredor, cada cômodo tinha um propósito que apenas Sarah compreendia. Nenhuma construção era feita ao acaso. Tudo seguia um padrão secreto, um ritual silencioso que ela acreditava proteger sua vida e afastar os espíritos vingativos que a perseguiam. Mas a obsessão de Sarah transformou a casa em algo que ia além da proteção pessoal. Tornou-se um espaço de terror em potencial, não apenas para os espíritos, mas também para os vivos. Quem se aproximava sentia imediatamente que algo estava errado. Trabalhadores relataram experiências perturbadoras, portas se fechando sozinhas, passos ecoando por corredores vazios, sussurros que pareciam vir de todos os cantos ao mesmo tempo. Um pedreiro jurou que, ao atravessar um corredor, uma escada surgiu diante dele de repente, levando-o a um andar que ele não sabia existir. Vizinhos próximos também tinham suas próprias histórias. À noite, luzes acendiam e apagavam sem explicação. Sons de móveis se movendo, correntes sendo arrastadas e vozes incompreensíveis saíam da mansão, mesmo quando ninguém estava dentro. Alguns afirmavam que, ao passar em frente à propriedade, sentiam uma presença invisível observando-os, acompanhando cada movimento. E havia os visitantes ocasionais. Pessoas que visitavam a casa relatavam a sensação de estarem sendo constantemente observadas, como se a mansão tivesse olhos e ouvidos próprios. Alguns afirmavam ouvir sussurros, quase inaudíveis, chamando seus nomes. Outros sentiam uma corrente fria que atravessava o corpo, mesmo em um dia quente de verão. E havia relatos de sombras fugidias que se moviam rapidamente pelos corredores, desaparecendo antes que pudessem ser vistas claramente. Um dos cômodos mais perturbadores da mansão é conhecido como o Quarto das Portas Impossíveis. Ali, portas se abrem e fecham sozinhas, e a sensação de que algo quer sair ou entrar é quase palpável.
O ar carrega um cheiro estranho, metálico, que lembra ferro antigo ou sangue seco. Alguns visitantes afirmaram ouvir passos de crianças correndo e risadas breves, mas quando olhavam, nada ou ninguém estava lá. A arquitetura da casa é tão labiríntica que é praticamente impossível mapear todos os seus cômodos. As salas que não têm janelas, corredores que se entrelaçam de forma caótica e escadas que parecem girar e mudar de direção. Alguns quartos foram desenhados para confundir completamente os sentidos, fazendo com que qualquer visitante se perdesse facilmente e, por alguns minutos, acreditasse estar caminhando eternamente dentro da casa. Sarah Winchester nunca parou de construir. Até o final de sua vida, aos 82 anos, ela manteve a mansão em constante expansão. Não descansava, não dormia. Cada dia era dedicado a adicionar novos corredores, novos cômodos, escadas e portas, sempre com o mesmo objetivo: proteger-se dos espíritos, manter-se segura e, talvez, inconscientemente, controlar o mundo ao seu redor por meio da arquitetura. Hoje, a mansão Winchester é uma atração turística, mas ainda carrega consigo o peso de seus segredos e lendas. Visitantes afirmam que certos cômodos e corredores provocam uma sensação de desconforto, ansiedade e medo que não podem ser explicados. Alguns relatam ouvir vozes chamando nomes que não são seus, outros sentem corrente de frio que atravessa o corpo, sombras que parecem se mover sozinhas e portas que se abrem e fecham sem razão aparente. E é justamente essa sensação de presença constante que torna a mansão Winchester tão aterrorizante. Ela nos lembra que o medo pode se materializar, que a obsessão pode moldar o mundo ao nosso redor e que algumas vezes o terror não está apenas nos mortos, mas nos vivos, naqueles que não conseguem se libertar de suas próprias sombras e traumas. Imagine-se atravessando seus corredores. Imagine escadas que nunca levam ao mesmo lugar, portas que se fecham atrás de você e se abrem à sua frente, sempre revelando algo inesperado. Cada passo seu é acompanhado, cada movimento é observado. E a pergunta que permanece é: se você estivesse diante dessa casa, diante de seus corredores intermináveis e escadas impossíveis, você teria coragem de entrar? Conseguiria encontrar a saída ou se perderia, condenado a caminhar pelos labirintos que Sarah Winchester construiu para os mortos e para si mesma? A mansão Winchester não é apenas uma casa, ela é obsessão, medo e história materializadas. Ela é o reflexo de uma mulher aterrorizada que, em sua tentativa de proteção, criou algo que transcende o mundo físico e o torna um lugar onde os vivos e os mortos coexistem de forma inquietante. Cada tijolo, cada corredor e cada porta carrega uma história de desespero, crença e terror psicológico que ressoa até hoje. E agora, quando você pensar em casas assombradas, lembre-se, algumas delas não estão apenas cheias de fantasmas. Algumas, como a mansão Winchester, estão cheias de medos humanos transformados em realidade. Sou Cassandra Hendren e esse foi mais um mergulho profundo nas sombras do Pecatopia Terror. Siga-nos em @Pecatopia Podcast. Se tiver coragem de ouvir mais histórias do além.